Amém e amém. Queria pedir licença para vocês, para a gente fazer os avisos só no final. E queria convidar você ao texto bíblico. Queria convidar você ao texto de João, capítulo 2. Nós continuamos o estudo do livro O Jesus que eu nunca conheci. Nós vamos falar hoje sobre milagres. João capítulo 2. A partir do verso 1, João capítulo 2, podemos? Então vamos. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus. Tem pelo menos 3 traduções. Que temos nós em comum na NVI. Tem também a tradução da Revista Atualizada, que tenho eu contigo. E nós vamos falar essa expressão hoje, que é ti emoi mais soi. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então ele lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Senhor, que por meio dos teus sinais nós também possamos crer. O Senhor tem nos dado muitos sinais. Dá-nos essa manhã mais um sinal, não porque merecemos. Dá-nos o sinal do teu reino, da chegada do teu reino em nós e sobre nós, para que a gente possa crer. E ao coração enfraquecido na fé, que a gente possa, assim como aquele pai que precisava da cura para o filho, disse: eu creio, me ajuda em minha falta de fé. Que também seja assim entre nós essa manhã. Em nome do Cristo nós oramos. Amém e amém. Esse texto, ele é um texto muito difícil para ser compreendido por nós na nossa cultura. Ele tem muitos aspectos que a gente precisaria olhar. E eu vou tentar, sem complicar muitas coisas, explicar e que o Espírito fale com a gente essa manhã. O primeiro ponto
é que num casamento judeu, num casamento judaico, a festa dura muitos dias, não é um único dia de festa como a gente faz em geral. E é muitos dias, porque era comum que pessoas viessem de outros lugares. Então, a festa era receber gente de muitos lugares. Então, essa festa acontecia por muitos dias. E não era uma bebedeira, mas como na cultura italiana que se bebe o vinho, na cultura judaica, o vinho era algo importante. Inclusive, cada um dos brindes que eram feitos numa festa, numa cerimônia de casamento, era a representação da alegria no casamento. Por isso, no inconsciente popular judaico, se faltar vinho, falta alegria, porque a representação da alegria estava no brindar, estava no vinho. Então, quanto mais vinho eles tomavam, mais eles abençoavam aquela família, dizendo que nunca falte vinho sobre vocês, que nunca falte vinho na videira, que nunca falte alegria sobre vocês. Então, quando a gente vê um casal, o que a gente deseja é que eles sejam felizes, mesmo sabendo de todas as dificuldades que existem no casamento, você diz, felicidades. E para um judeu, esse brindar e esse tomar vinho juntos era dizer que nunca falte alegria, que haja alegria na sua casa, que haja alegria no seu casamento, que haja alegria, que haja alegria, que haja alegria. Por isso, seria extremamente vergonhoso para uma festa de casamento que o vinho faltasse. Porque se faltar o vinho, podia faltar alguma outra coisa, mas o vinho não poderia faltar. Seria como uma maldição, seria como dizer assim, vocês não vão conseguir ser felizes, porque faltou vinho na própria festa do casamento, no primeiro dia que era para ter alegria, vocês já não tiveram alegria, vocês não vão conseguir ter alegria. Entende um pouco a mentalidade judaica? Então, o que está em jogo ali é muito mais do que o líquido vinho. O que está em jogo ali é um sentido de bênção, é um sentido de consagração, de felicidade. Sejam felizes. E a mãe de Jesus, que foi convidada para o casamento, chega para Jesus e diz, no secreto, no ouvido, olha, eles não têm mais vinho. E Jesus, ele se vê ali numa situação de pressão, vamos dizer assim. Eu fui procurar aqui esse termo que temos nós em comum, ou que tenho eu contigo. Inclusive mulher aqui é um termo respeitoso, Jesus não faltou com o respeito com a sua mãe de forma alguma. Esse texto, ele só pode ser interpretado se você for lá para o versículo 11. Eu grifei e eu não consegui ver o númerozinho que está aqui. Onde está escrito, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Este sinal. Porque na nossa cultura, nós gostamos de falar de milagres como um Deus que nos serve a nosso próprio propósito. Então, o que é um milagre? Um milagre é, eu estou com minha mãe doente e eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida. Mas muitas vezes a gente não percebe que existem propósitos ocultos por trás dos milagres que Deus faz.
Por isso que existe uma certa dualidade. Algumas comunidades de fé dizem, se você durante 7 sextas-feiras você vir aqui e orar desse jeito, o milagre vai acontecer na sua vida. E aí, quando você pensa nesse sentido, você não está pensando qual é o propósito por trás do milagre. E o termo aqui é semeios, que é sinal. É um sinal. Então a melhor tradução para milagre aqui seria um sinal. E o que é um sinal? Sinal é algo que aponta para um lugar importante ou mais importante. O Vitor estava passando, eu dei um sinal para ele e ele veio para cá tocar. Mas tem o sinal de trânsito que diz, olha, se você virar para lá, é contramão, se você virar para cá, é mão. O sinal está apontando para algo maior. Porque se você virar na contramão, você corre o risco de sofrer um acidente grave. Então o sinal mostra algo para além. E aqui é mais ou menos como se Jesus estivesse num debate com a sua mãe de qual era o primeiro milagre que ele deveria realizar no seu ministério. Qual era o primeiro milagre que ele deveria fazer? Porque houve uma circunstância, uma necessidade, e esse foi um sinal público. O que está por trás dessa discussão é, o que é importante? O milagre ou para onde o milagre aponta? Vou repetir. O que é mais importante? O milagre ou para onde o milagre aponta? Seria mais ou menos, vamos imaginar que essa luz aqui seja o sol. E eu aponto para o sol. O mais importante é que você olhe para o sol, porque eu estou dizendo, olha para lá, ou que você fique olhando para a minha mão. O sinal, o milagre é como a minha mão, que diz, olha para o sol. As pessoas que ficam fixadas no milagre, elas não olham para o sol, elas ficam olhando para a minha mão. Mas o milagre aponta para algo maior. Inclusive, você vai compreender melhor isso se você for lá em João, capítulo 20, versículo 31. Inclusive ontem, enquanto eu estudava, eu pensei de fazer uma série sobre os milagres de Jesus. Vou ler o versículo 30 e o 31 de João 20. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. Qual era a finalidade do sinal? Crer. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo, tenham vida em seu nome. Então, o milagre, ele serve a um propósito. E o propósito, muitas vezes, está oculto aos nossos próprios olhos. O que significa que você não pode orar por um milagre? Não, você pode orar por um milagre. Aliás, eu acho que na dependência de Deus, a gente rasga o nosso coração e a gente pede um milagre. Mas eu acho que o que precisa estar em mente no nosso coração é que Deus é o nosso Senhor e nós somos servos dele. E que nem sempre que a gente pedir um milagre, o milagre virá. Porque o milagre tem um propósito oculto que muitas vezes para nós não é revelado. Assumi o ministério pastoral com 31 para 32 anos de idade.
E houve uma ocasião em que eu orei dentro de uma casa por uma família em que o senhor estava com câncer. Acho que eu já contei essa história para vocês. Família toda desviada, um monte de filho. E eu não sei te explicar, porque não era o Rogério. Mas aquele senhor foi curado. E um monte de gente, os filhos voltaram ao Evangelho. 10 anos depois, a gente descobre que a minha mãe tinha câncer na bexiga. Minha mãe morreu de quê? De câncer. Olha que interessante. Se você for pensar que o milagre era para me servir, então a minha mãe não deveria ter morrido de câncer, porque se eu orei com a mesma fé, com o mesmo fervor, para que aquele primeiro senhor fosse curado, e ele foi, e a minha mãe morreu de câncer, não era a mesma pessoa, não era a mesma fé, mas não era o mesmo propósito. E que são propósitos que algumas vezes a gente não compreende. Então, ore pelo milagre. Mas acredite que no final de cada um dos milagres existe o glorificar de Deus na vida das pessoas. É que é o nome de Deus que é exaltado. Porque se você ficar olhando só para o milagre, você está olhando como para a minha mão. E o que eu estou tentando te dizer, não, é olhe para Deus. Olhe para o Senhor, que tem os seus propósitos. E que os seus propósitos não são sempre claros para nós, porque a nossa mente é finita diante de um Deus que é infinito. E a grande beleza aqui é você acreditar que Ele está com você todos os dias, vindo o milagre ou não vindo o milagre. Ele tem poder para fazer milagre? Tem. Acabei de dizer dessa família que o senhor foi curado de câncer. Foi um milagre. Ele tem poder, mas Ele tem propósitos. Vou usar uma outra ilustração. Imagina que o Daniel é rico. Não é tão difícil assim de imaginar, porque ele é muito bem de vida, obrigado. E que o Daniel, ele vai fazer uma viagem, e ele deixa um crédito na marcenaria para eu realizar uma obra na casa dele. Marcenaria? Marcenaria, sim, ok? Então tem uma, eu já ia confundir com mercearia, marcenaria. Ele deixou um crédito e foi viajar. Deixou um crédito comigo. Ele vai lá na marcenaria e fala assim, ó, o Rogério está incumbido de fazer uma obra na minha casa. Tudo que ele precisar, você pode vender para ele, que quando eu chegar, eu acerto com ele. Ótimo. Aí eu vou lá, compro madeira, compro prego. Aí eu vejo um par de patins lá. Falo, que legal. Comprar um patins. O senhor da mercearia vai vender o patins para mim? No mínimo ele vai perguntar, o que isso tem a ver com a obra que está realizando na casa do Daniel? Você vai usar o patins para fazer uma obra? Você vai colocar madeira em cima do patins para fazer a obra? Sei lá por que eu falei patins. Que não tem nada a ver. Jesus fala, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. E se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserdes, e vos será feito. E assim é glorificado o meu Pai que está no céu. João capítulo 15. Vocês estão reconhecendo o texto? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. E se vocês permanecerem em mim, e eu permanecerei em vocês, vocês vão pedir qualquer coisa, e eu vos darei.
Senhor, me dá uma Harley Davidson. Está falando, se pedir o que quiser, será feito. Igualzinho do Giovanni. Então, a gente muitas vezes vai se tornando crente imaturo. Mas eu queria destacar algumas coisas interessantes nesse texto. Eu queria destacar a fala de Maria, que diz assim: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. A gente tem vivido um tempo de acúmulo de informação. A gente está sempre ocupado. Hoje, a discussão que se tem é sobre a capacidade de ócio das crianças. Porque a gente já educa as nossas crianças a estarem ocupadas o tempo todo. Tem criança que tem 3, 4, 5 atividades, elas não têm tempo para o ócio. E isso é uma discussão hoje entre os pedagogos, sobre o ócio. Esse monte de informação, esse monte de opção, você entra num streaming, você tem um monte de séries, você tem série de terror, de suspense, de novela coreana, e a gente perdeu o hábito de falar com Deus. Estou discipulando um rapaz, e ele me falou uma coisa interessante. A gente estava falando sobre a oração, e para ele, eu fui ensinado assim também. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. E a oração é a gente falando com Deus. E aí eu comecei a falar para ele sobre contemplação, sobre silenciar o coração e sobre a possibilidade de que Deus sussurre algo no silêncio do nosso coração. E aí, depois de 2 semanas, ele falou: cara, agora existem momentos aí que eu sinto Deus falando na minha alma. Eu sinto que eu tenho que ir para um determinado lugar. Eu sinto que eu tenho que falar algo para determinada pessoa. Ele diz, antigamente a gente fazia até assim: Deus, fala comigo. Abria. Judas foi e enforcou-se. Ai, meu Deus. Aí, todo mundo sabe essa piadinha, né? Velha, né? Se você não sabe, aí o cara abre, vai tu e faz o mesmo. E aí ele falou, não, eu sinto Deus sussurrar no meu coração o que eu preciso fazer. Mas hoje, isso não é o normal. O normal é a gente viver a vida cotidiana de correria, de pouquíssima contemplação e muita aceleração. E Deus está falando coisas porque Ele tem uma obra a ser realizada. E as palavras de Maria ecoaram quando eu li esse texto, dizendo o seguinte: faça tudo o que Ele mandar você fazer. Confia. O que Deus mandou você fazer? Deus mandou eu assumir uma responsabilidade que eu não queria assumir. Aí eu tremi na base. Não me sentia capaz. Aí fui para Vila Velha passear. Tem gente que gosta de Vila Velha. E Deus falou comigo. E eu só precisei ter coragem e acreditar que era Deus que estava falando. Deus falou comigo. Continua a acreditar mais uma vez. Dá mais um passo. Ouve a minha voz. Deus falou comigo, volta para casa.
Deus falou comigo, perdoa. Deus falou comigo, cuida da sua família. Deus vai falando com a gente. E Ele está dizendo, Maria está nos dizendo, ensinando para nós essa manhã, façam tudo o que Ele te mandar. Deus está dizendo com você, vai para a igreja. Mas eu nem acredito mais, estou com tanta dificuldade de crer, me sinto indigno, e Deus está falando, vai para a igreja. E às vezes o que a gente tem que fazer é dar o passo de fé. Porque o milagre às vezes acontece no passo de fé. Se eles não tivessem ouvido tudo que Ele tinha ordenado, se eles não tivessem obedecido, o milagre também não teria acontecido. Porque existe um trabalhar de Deus no milagre e existe um trabalhar nosso no milagre. Eu nem acho que a nossa parte é crer, sabia? Eu acho que a nossa parte no milagre é obedecer. Deus, estou te pedindo isso. Eu sei que o Senhor pode dar, mas eu vou ser obediente no que o Senhor mandar eu fazer. Porque a obra é sua, a minha vida é sua. Porque se eu falar que o milagre, a base para o milagre é crer, se o milagre vem para você e não vem para mim, é porque você tem mais fé que eu? Será que é isso? Será que é isso que está em discussão para nós? Não acredito que seja. Eu acredito que a nossa parte é ouvir e tentar obedecer o mais fiel possível. Por último, queria destacar, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Todos servem o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. O que você está interpretando é isso mesmo. Então, o vinho é servido primeiro, o de maior qualidade. Está iniciando o casamento. Depois de um certo momento, dado o teor alcoólico do vinho, os degustadores não têm mais tanta capacidade de apreciação de vinho. Então era comum que nas festas judaicas se servisse o vinho inferior. Ninguém nem vai notar a diferença. Ou misturasse, fosse um vinho misturado para render. Coisa de pobre, era um casamento de gente pobre. Mas aí tem uma coisa muito interessante sobre a vida cristã. Eu me lembro de ter lido na minha juventude um livro chamado O Vinho Novo é Melhor. Porque na vida cristã, quanto mais experimentado a gente vai ficando, na vida com Deus, mais Ele vai transformando água em vinho. Então, na vida cristã, esse vinho que é servido depois é sempre melhor. É sempre melhor. É o vinho da experiência, é o vinho da dependência, de aprender a depender de Deus. Quando a gente anda com Deus, a gente começa a ter experiências com Deus. Às vezes eu estou passando por uma crise hoje. E aí, eu sou do tempo da Batista da Lagoinha. Não que eles não existam mais, eu só escutei até o CD 6, acho, 5 ou 6. Depois não parei de gostar. Mas tinha um cântico que a gente cantava que era assim, é um texto bíblico que eu esqueci a referência. Estou disfarçando, mas esqueci a referência.
Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O tom que eu tirei foi alto. A gente vai cantar, tá? Porque eu sei que alguns de vocês já ficaram alvoroçadinhos. Mas só tem na memória alguém que já viveu uma experiência com Deus no passado. Não dá para você ter na memória uma experiência com Deus no futuro. Quando a gente busca na memória algo que nos dá esperança, é que a gente olha para o passado e se lembra de que Deus, em algum momento no passado, cuidou da gente. E é isso que a gente viveu no passado que nos dá esperança no hoje, no presente, de que Ele está cuidando e que se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. A gente só precisa ser obediente e confiar e descansar. Ô Vitor, acho que é lá o tom. É. Isso. Eu vou tocar. Então tá bom, então vamos. Quantas lutas, quantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. A gente vai cantar todos juntos desde o início, mas eu queria ministrar sobre você. Talvez você esteja precisando de um milagre. E eu queria dizer que Deus ama você. E eu espero muito que o milagre venha. Eu não sei se virá do jeito que você espera que venha. Mas eu espero muito que Deus se manifeste a você. Que Deus faça um milagre na sua vida. Que Deus faça um milagre na sua casa. Que Deus faça um milagre no seu coração. Mas o maior milagre que Deus pode dar nessa manhã para você, e eu queria te abençoar, é o milagre da alegria do vinho que não falta. Que Deus devolva a alegria no seu coração. Que Deus devolva a alegria no seu coração. Confia. Assim como Ele se moveu para fazer um sinal, para que todos cresçam, que Ele faça na sua vida, que faça na sua história. E se você está angustiado, vive dificuldades na sua vida cristã, enfrenta falta de fé, traz à memória que essa música seja renovada esperança no seu coração essa manhã. Ele ainda faz milagres, Ele ainda cura corações, Ele ainda converte o nosso pranto em danças, Ele ainda
é capaz de tirar a amargura do nosso coração. E Ele ainda é capaz de servir o bom vinho, o melhor vinho. E que o melhor vinho sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família ainda esteja por vir. Que o melhor vinho sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família ainda esteja por vir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, esteja sobre essa comunidade de fé, chamada igreja, e sobre toda a igreja de Jesus, espalhada na face da terra. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos ficar em pé. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo